gente está vendo que o trabalho está sendo muito bem feito na América, mas para contar um pouquinho da sua história, aí voltando de forma cronológica, né? Como é que foi a experiência lá no Paysandu, cara? Foi legal? O que você achou do Norte? Como é que foi a relação com a torcida, com o clube? Como é que foi lá? Poxa, eu fiquei 3 temporadas no Paysandu. Temporada de 20, 21 e quase toda de 22, né? Foram 2 anos e 7 meses de trabalho. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor paraense é o torcedor mais apaixonado por futebol no Brasil. Sério? É muito envolvimento. É impressionante como o torcedor paraense se envolve com o futebol. Eu dou um exemplo, principalmente para as pessoas que eu converso aqui, que são da área de jornalismo, né? Aqui em Minas, quando você precisa pegar aí um torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do América, aquele cara que que é muito fanático e tem a casa pintada nas cores do clube, ou tem o carro na cor do clube, enfim, que tem aquele torcedor... Buscar um personagem, às vezes, uma personagem matéria, no nosso caso, por exemplo. Um personagem pitoresco, né? E você tem Aham. que pesquisar, liga para um, liga para outro, eu conheço essa pessoa e tal. No Pará, você não precisa se preocupar Tá com na isso. rua? Onde você for lá, você vai encontrar alguém que tem a casa inteira de Paysandu, a casa inteira de Remo, ou a bicicleta dele é toda fantasiada das cores do clube. É uma ligação, um envolvimento com o futebol que é impressionante. E o que mais me chamava a E essa atenção... fidelização ia para o estádio, né? A galera que estava Sim, presente muito sim, dentro muito, do estádio? muito, muito. Uma média de público muito alta lá. Por exemplo. Olha, a Curuzu, tanto a Curuzu quanto o Baenão, eles devem trabalhar aí com 70% de taxa de ocupação no ano. Caramba, é muita coisa. É muito alto, muito alto. E Considerando que os times, às vezes, não vivem um grande momento no cenário nacional, né? mas Apenas no cenário local, né? é o que eu ia comentar agora. O que mais me chamava a atenção lá é que Paysandu e Remo, eles estão distantes aí das grandes disputas nacionais há muitos anos. Verdade. Paysandu, se não me engano, jogou a Série A em 2015 e o Remo antes disso ainda. Então, assim, mesmo distante das grandes disputas, a rivalidade, o amor, o envolvimento com o clube é muito grande. Em 2020, quando eu cheguei, a gente foi campeão paraense, que o campeonato tinha parado e quando eu voltei, o campeonato acabou quase que no segundo semestre já, né? Eu já estava trabalhando no clube. Cara, a festa que foi pelo Campeonato Paraense parecia um título do Brasil da Copa do Mundo, um foguetório na cidade, Carreata, galera. mas muita paixão e muito envolvimento. E aí, chegou no final do ano, o Paysandu não subiu para a Série B e o Remo subiu para a Série B. O Paysandu tinha um time melhor, tinha uma possibilidade maior de subir e não subiu. E aí a nossa torcida estava arrasada. E não tinha como a gente... qualquer postagem que a gente fizesse na rede social era xingamento. Mas, assim, um clima de muita revolta, porque não só pelo Paysandu não ter subido, mas pelo Remo ter subido. E aí é o que eu falo da rivalidade de lá. Se pauta mais pela rivalidade do que pelo próprio desempenho esportivo, Aí né? o Remo foi jogar a Copa Verde. E o Remo vice-campeão brasileiro da Série C e foi jogar a Copa Verde, ainda naquele finalzinho de temporada. Foi jogar a Copa Verde. E o Remo perdeu a Copa Verde, mas tomou uma coça na final da Copa Verde. Cara, se você vê a festa que o torcedor do Paysandu fez... A festa, por essa derrota. Pela derrota. Eu trabalhava a 700 metros do clube. E aí eu saí de manhã para ir para o trabalho e tinha uma turma na porta do meu prédio fazendo lá um churrasco e tal. E na rua mesmo? Na rua, no meio da rua. Com um caixãozinho do Remo e fazendo graça e tal. Eu voltei, era umas 7h30 da noite para casa. A turma estava lá até aquela hora, bebendo, comendo churrasco. Não parou para serrar, não? E sacaneando o Remo, cara. E aí a gente voltou a ter um ambiente tranquilo de novo. O Remo estava na Série B e tal, mas o nosso torcedor estava feliz, né? Porque o Remo tomou uma coça na final da Copa Verde e não ganhou a Copa Verde.
E aí o alento lá era, ó, subiu, mas não foi campeão. E também não ganhou a Copa Verde, e o Paysandu tinha mais Copa Verde que o Remo, e aí diminuiu a pressão no Paysandu em 2022, 2021. Mas é assim, uma rivalidade muito interessante, os clubes são muito... precisam se organizar um pouco mais, precisam trazer um profissionalismo, mais profissionalismo aí para o dia a dia, porque Paysandu e Remo não merecem não estar, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, pela paixão que o torcedor tem.